Mais uma vez é um prazer, né? Poder falar com todas as pessoas, né? E torcer, né? Para que todas as pessoas e todo mundo, não somente torcer, né? Mas pedir para o Criador, né? Para abençoar cada família da terra, né? Cada família de todas as nações, né? Tribos, línguas e povos, né? E todas as pessoas que participam e assistem os nossos vídeos, né? Que é gravado, né? Essas palestras que a gente faz sobre saúde, sobre paz, sobre ervas e plantas medicinais, né? Eu quero comentar alguma coisa muito importante, né? A gente sabe, né, que em cada país há vários climas, né? Há lugares quentes, frios, né? Há lugares com muito calor, há lugares com baixa temperaturas, há lugares que chovem mais e há lugares que chovem pouco, né? Há lugares que há muita plantações, há lugares que há deserto, né? Tem muito deserto, muita areia, né? Como na terra de Israel, por exemplo, né? Na terra dos arábios. Então, há lugares que tem lugares frutíferos e há lugares que é um deserto mesmo, né? Mas em todos os lugares o Criador está com as mãos estendidas, o Criador está ciente de todas as coisas, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente, né? Eu quero fazer um comentário sobre o colesterol, né? Que muitos têm o colesterol como o inimigo, como o vilão, né? Como aquele que prejudica, né? O organismo das pessoas. Mas não é bem assim, né? O colesterol é muito importante para a nossa saúde, né? Nós precisamos do colesterol, a criança precisa do colesterol, o jovem precisa do colesterol, né? Todo mundo precisa do colesterol. Pois tem 10 mitos, é verdade, né? 10 mitos e verdades sobre o colesterol, né? Então tire as principais dúvidas sobre o colesterol, né? E saiba como ele influencia a saúde e veja como manter os bons índices, né? O colesterol é muito importante para a nossa vida, né? Quando em cada vez, por exemplo, em cada 10 brasileiros, tem as taxas de colesterol acima do indicado, né? Segundo o dado do Ministério da Saúde, falta acesso à informação, há negligências nos cuidados necessários após o diagnóstico. Seja qual for a razão, é fundamental a compreensão de que o colesterol elevado no sangue é um dos fatores de risco que mais interfere na incidência de doenças e eventos que atingem o sistema
cardiovascular, como infarto, né, do miocárdio, e a incidência vascular cerebral, que é o AVC, né? O que você sabe sobre o colesterol? Mesmo sendo um assunto muito falado, o tema ainda é rodeado de dúvidas e informações equivocadas. Por isso, vamos começar a esclarecer. E trata-se de um tipo de gordura presente no organismo, não encontrado apenas no sangue, mas em qualquer tecido do corpo. É produzido naturalmente por nós, adquirido também dos alimentos, né? O colesterol é um composto lipossolúvel, ou seja, não se dissolve em água, né? O colesterol é um vilão para a saúde. Vamos ver, né? É mito, né? O colesterol é fundamental para a função e o bom funcionamento do organismo. O perigo está no excesso da substância, em especial em um de seus tipo. O corpo precisa de colesterol para realizar trabalhos importantes, como a construção e manutenção das membranas, né, que envolvem nossas células, né? Também é essencial no processo e na produção de hormônios, né? É utilizado como precursor em substâncias, né? Base para a síntese e outras. O colesterol está ainda envolvido nas substâncias das vitaminas lipossolúveis, como A, D, E, vitamina Q, além de participar de fabricação dos tecidos, ou seja, dos ácidos biliares que atua na digestão, né? O alimento são as principais fontes de colesterol, né? Vamos ver. Mito. Apesar dos hábitos alimentares terem influência direta nos níveis de colesterol, apenas 30% é proveniente dos alimentos. 30% do colesterol vem dos alimentos. Os outros 70% são produzidos pelo próprio corpo, mais especialmente pelo fígado. O fígado, ele produz, né, 70% pelo próprio corpo, inclusive é produzido pelo próprio fígado. E 30% é pelos alimentos, né, que nós comemos, né? Aqui vão destacar que a capacidade do organismo em absorver o colesterol é limitado a 300 miligramas por dia em adulto. Depois de passar pela circulação sanguínea e cumprir sua função, né, funções, quando em condições normais, tem seu excesso eliminado. Sendo assim, os níveis de colesterol no sangue depende, né, principalmente de capacidade do fígado em removê-lo, o que varia de pessoa para pessoas, né? Então, o colesterol não é o nosso vilão, o nosso inimigo. Por que o colesterol, ou seja, por que culpar o colesterol não funciona? O que fazer a respeito disso? Então nós temos que entender, né?
Você que acredita que o colesterol é inimigo do seu corpo? Então aí lá vai a pergunta, né? É muito provável que você tenha sido, né, apresentado ao colesterol como o vilão, né, do seu organismo. Porém, é hora de ver, né, que nele não é um vilão, né? Ele não é um vilão. Porém, é hora de repensar sobre isso, né? E na verdade, ele não é um vilão, né? O que é o colesterol? O colesterol, visto pela medicina tradicional como um tipo de gordura que, caso não seja controlado, pode ser uma ameaça para nosso corpo e causar doença cardiovascular, como por exemplo o infarto ou derrame, né? Explica-se que isso ocorre porque ele pode se depositar nas artérias, né? Estreitando os vasos e impedindo o fluxo de sangue no organismo, né? Mas a parte do colesterol que circula no sangue é produzido pelo fígado. E o restante é produzido através da alimentação, como eu tenho falado, né? Sua locomoção no organismo é feita pelas chamadas lipoproteínas, HDL, LDL, né? VDL, né? HDL, são lipoproteína alta, né? Densidade conhecida como colesterol bom, né? HDL, né? LDL são lipoproteína de baixa densidade, conhecida como colesterol ruim, né? E VLDL são lipoproteína de densidade muito baixa, conhecida como colesterol ruim. Mas será mesmo que ocorre o colesterol bom e o colesterol ruim? Será que para vivermos de forma saudável, precisamos realmente baixar o nível de colesterol? E o que queremos seguir? Né? Aí vamos ver, né? O mito do colesterol. Na década de 1930, né? Pesquisadores encontraram o colesterol como um dos componentes das placas, né, arteriosclerótica e, portanto, concluíram que ela é a principal responsável pelas doenças cardíacas, né? Baseado nos limites da tecnologia usada naquela época, fazia sentido chegar a essa conclusão. Porém, atualmente sabemos da complexidade e perfeição do corpo humano e não temos mais como dizer que ele é como uma tubulação de canos que entope e para de funcionar. Ou seja, que o colesterol tem capacidade de entupir as artérias. Por isso as pessoas podem morrer de infarto. Por exemplo, o Dr. Lair Ribeiro mostras em cardiologia, autor de mais de 100 trabalhos científicos publicados, né, em livros
best-seller nos fala de alguns mitos sobre o colesterol, né? Vejamos o que ele fala dos 8 mitos que ele aborda, né? O primeiro mito é que o Dr. Lair Ribeiro fala, né? Lair Ribeiro, né? Alimentos gordurosos faz mal para o coração. Na realidade, o coração gosta de gordura, né? 70% da energia que o coração usa, né, provém da gordura e não do carboidrato, né? Segundo o mito, né, o colesterol alto causa doença cardíaca. Esta foi uma hipótese, né, e nunca de fato foi comprovada, né? Aí vemos a realidade, né? O mito terceiro, alimentos gordurosos aumentam o colesterol? Na verdade, o colesterol aumenta devido ao consumo de carboidrato. O colesterol, como eu tenho falado, né, ele é como um detergente para limpar as placas, as toxinas que entope as veias, né? O mito 4, o colesterol alto no sangue bloqueia as artérias. Ele não é inimigo do nosso corpo, pelo contrário, ele ajuda e salva as artérias, né, quando ela está lesada, né? Vamos ver o mito 5º. Colesterol baixo prolonga a sua vida? Isso não é verdade. Nunca teve comprovação desses fatos, né? Mito 6. O remédio estatina faz bem para a saúde? Além de não fazer bem, a estatina faz muito mal para a sua saúde, agindo como um veneno para o seu corpo. Mito 7. Os cientistas apoia a hipótese de que o colesterol causa doença cardíaca. Isto está errado, né? Todos os cientistas, pesquisadores, acham que essa hipótese não procede, né? Aí nós vemos, né? Mito 8. O colesterol é feito de gordura. Ele é feito de carboidrato, principalmente do fígado, né? Então aí vemos, né? O Dr. Lair alega ainda que existe estudos com crianças que constatam em que quanto mais alto o colesterol, mais ela sobrevive a uma infecção, né? O colesterol bom, ele é ideal, né? É muito importante, né? Como diz aqui, estudos comprovam em que quanto mais alto o colesterol em pessoas com mais de 65 anos, melhor e maior a sua sobrevivência. Então, o que o Dr. Lair está falando, isso é uma verdade, né? Então, existe sim o bom colesterol, né, que ajuda as pessoas, né? O colesterol não é o nosso inimigo, ele é que nem um detergente para expelir, né, as placas de gorduras, né, que fazem mal para a saúde, né? Gordura polissaturadas que fazem mal para a saúde. O colesterol não é o mau colesterol, né?
O colesterol na visão germânica, né? Então tem muita coisa e eu estou lendo algum relato aqui, porque a gente tem que comentar e tem que ler o que os especialistas também falam. Então alguma coisa aqui a gente procura ler para que as pessoas possam entender, né? Temos que entender que o colesterol é necessário, né? Como, primeiro, o colesterol é um vilão para a saúde? É mito, né? O colesterol é fundamental para a função, né? E o bom funcionamento do organismo, né? Nós precisamos do colesterol. Segundo, alimentos são as principais fontes de colesterol. Também é mito, né? Apesar dos hábitos alimentares terem influência direta nos níveis de colesterol, apenas 30% é proveniente da nossa alimentação, né? E 70% é produzido pelo próprio corpo, especialmente o fígado, né? Terceiro, não há só um tipo de colesterol no nosso organismo. Isso é verdade? Primeiro, vale uma breve explicação, né, sobre como ele circula no corpo. Para que o colesterol seja transportado pelo sangue até o tecido, é fundamental que esteja dissolvido, como é insolúvel em água, né? Segue uma forma lipoproteína, isto associado-se a um fosfolípido. É uma proteína. Por esse motivo, durante a produção de colesterol, né, no fígado, ele adere às válvulas, variadas combinações, né, de fosfolipiproteínas e proteínas, né, que surgem diferentes tipos de colesterol. Então há várias informações sobre isso daí, né? O colesterol tem relação direta com a saúde cardiovascular, né? Quando o colesterol ruim gera acumulação de placa de gordura nas artérias, o que é considerado um fator de risco importante para os ataques cardíacos, né? Então, nós vemos que as doenças que atingem o coração e acidentes vasculares, né? Portanto, é o excesso do LDL, que está associado aos problemas do sistema vascular, né? É o mau colesterol, ou seja, as toxinas, né? As placas, né? De gordura tóxica que prejudica o coração, né? Não é o colesterol, nós precisamos do colesterol. O que é gente que toma remédio para colesterol, gente novo tomando remédio para colesterol, quanta gente que vai no médico e já a maioria, né, muita quantidade de pessoas que o médico está sempre receitando remédio para colesterol. Mas temos que ter o bom colesterol, né? Nós precisamos, o coração trabalha com colesterol, o fígado, o pâncreas, né? E assim todos precisam do bom colesterol. Não tem como as pessoas viver sem o colesterol. Não tem. As pessoas precisam do bom colesterol. O problema é as placas de toxina, né?
aquelas gorduras, né, poliinsaturadas, né, que fazem mal, aquelas placas de gorduras que entopem veia, né, que não é o colesterol, né, não é o colesterol que o fígado produz que entope veia, né, são toxina, que precisa ser combatido, né, para que não venha entupir as veias, as artérias, né, as micros artérias, né. Então tem que saber que o colesterol é o nosso amigo, o colesterol não é o nosso inimigo, né. Então as pessoas precisam aprender, né, porque o HDL são lipoproteína de alta densidade conhecida como colesterol bom, né? Então o HDL, né? Já o LDL são lipoproteína de baixa densidade conhecida como colesterol ruim, né? Na medicina eles conhecem assim. E VLDL são lipoproteína de densidade muito baixa, conhecido como colesterol ruim, né? E agora, esses mitos que alimentos, né, que o colesterol faz mal para as pessoas, né? Isso daí não é verdade, né? São mitos, né? Na realidade, o coração gosta de gordura, o fígado, todo o corpo, o organismo, né, precisa do colesterol, né? E a gente sabe que o fígado produz 70% de colesterol, né? Na realidade, o coração gosta de gordura. 70%, né, de energia que o coração usa, né, provém de gordura e não de carboidrato, né? O colesterol alto causa doenças cardíacas? É claro que não, é mito, né? Esta foi uma das hipóteses e nunca de fato foi comprovado, né, que o colesterol alto causa doença cardiovascular. Não foi comprovado, né? Também não foi comprovado também que alimento gorduroso faz mal ao coração, porque o coração, como eu já tenho comentado, né, 70% da energia do coração, né, provém de gordura, né? Então é mito também, né? Alimentos gordurosos, por exemplo, alimentos gordurosos, né, aumenta o colesterol? Não, na verdade o colesterol aumenta devido, né, o consumo de carboidrato. É muito carboidrato, o colesterol aumenta. O colesterol, como eu tenho falado, é que nem um sabão, que nem um detergente, né, para limpar as placas, né, de toxina, né. O colesterol alto no sangue bloqueia as artérias? Não. O colesterol não bloqueia as artérias. Ele não é inimigo do nosso corpo. Pelo contrário, ele ajuda, né, ao salvar as artérias, né, quando ela está lesada, né. Então é assim, né, mas muitos interpretam errado, né. O colesterol baixo protege a vida da pessoa? Isso também é mito, né? Isto não é verdade. Nunca teve comprovação desse fato que o colesterol baixo protege vida, né? O remédio estatina faz bem, como eu tenho comentado, para a saúde? É claro que não. Além de não fazer bem, né, a estatina faz muito mal, né, para sua saúde, né,
agindo como um veneno para o seu corpo, né? Então a estatina não faz bem para a saúde, né? O cientista apoia a hipótese de que o colesterol causa doença cardíaca. Também não, né? Isso está errado, né? Todos os cientistas, pesquisadores, acham que esta hipótese não procede, né? Não procede. Os cientistas dizem e acham que não procede, né? Colesterol é feito de gordura, como eu tenho falado, né? Ele é feito de carboidrato, principalmente do fígado, né? Nós precisamos do carboidrato. Todo mundo precisa de colesterol, desde que não seja excesso, né? Então, colesterol bom nós temos que ter na nossa vida, né, para poder viver, né? Porque sem colesterol nós não podemos viver, né? Precisamos do colesterol, né? Compartilhe, né, esse vídeo para todos, né? E acesse os links que a gente ponha, né? Dos livros, né? De pedaços de livros que a gente ponha, né? E abaixo a gente deixa o link para as pessoas ler, né? E a gente deixa os links, né, até sobre livro, né, sobre formas, sobre plantas e ervas medicinais. Até a próxima, se Deus o permitir.